dizem que o mês de dezembro sempre traz alegria, luzes e reencontros. Mas para alguns, ele carrega um tipo diferente de energia, uma presença silenciosa que desperta justamente quando as pessoas baixam a guarda, acreditando que o ano acabou e o perigo passou. Em 2012, uma pequena cidade no interior do Paraná começou a sentir isso de perto. Tudo começou no dia 1º de dezembro, quando os enfeites de Natal da praça principal foram instalados. As luzes piscavam com um atraso estranho, como se alguma coisa interferisse nelas. À noite, moradores começaram a ouvir o som de sinos distantes. Não os do Papai Noel, mas algo irregular, metálico, vindo da mata atrás da igreja. Naquela semana, 3 gatos foram encontrados mortos, alinhados perfeitamente na frente da capela, com fitas vermelhas amarradas no pescoço. A polícia acreditou ser algum tipo de ritual ou trote. Mas o padre, um homem idoso e reservado, começou a se trancar na paróquia antes do pôr do sol. Ele disse a um vizinho que as sombras de dezembro estavam voltando. Poucos acreditaram nele, até a noite do dia 12. Foi quando uma jovem chamada Larissa desapareceu a caminho de casa, depois de sair da decoração de Natal com os amigos. Ela morava a apenas 2 quadras da praça, mas nunca chegou em casa. Testemunhas afirmam ter visto uma silhueta seguindo-a. Alguém alto, vestindo um sobretudo escuro e um chapéu antigo. Outros dizem que não era alguém, mas algo. Na manhã seguinte, o celular dela foi encontrado perto de um pinheiro decorado, com o alarme tocando às 0h12 mus em ponto. O desaparecimento de Larissa abalou a cidade. Dezembro, antes cheio de cores e risadas, passou a ter um silêncio incômodo, como se todos sentissem que algo observava por trás das luzes piscantes. Na noite seguinte, o padre fez uma missa especial, pedindo proteção e orientando os fiéis a não saírem de casa depois das 11. Durante a homilia, ele parecia nervoso, suando e tremendo levemente. Quando terminou, deixou escapar uma frase que ninguém esqueceu. Quando os sinos tocam fora de hora, o portão se abre novamente. Ninguém entendeu o que ele quis dizer, mas naquela mesma madrugada, às 0h12, os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos. Um grupo de moradores correu até lá e encontrou a porta principal escancarada. Lá dentro, as velas do altar estavam apagadas e o ar tinha um cheiro estranho, metálico, como de sangue. O padre havia sumido. A única coisa deixada no púlpito era o terço dele, todo queimado, e uma página de Bíblia aberta com uma anotação escrita à mão. Eles vêm no último mês, quando a fé dorme e as luzes os convidam. Na manhã seguinte, novas pegadas foram encontradas próximas à mata, grandes, fundas e com um formato impossível. Eram marcas de pés humanos, mas voltadas para trás. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio doentio. Nenhuma música natalina ecoava mais pelas ruas. As luzes que decoravam a praça piscavam sozinhas, mesmo com a energia desligada. E todas as noites, uma névoa densa cobria a cidade pouco depois das 11. Uma névoa tão espessa que parecia viva. O policial, Rogério, um dos poucos que continuava investigando os desaparecimentos, começou a notar algo estranho nas câmeras de segurança. Em todas as noites em que os sinos tocaram, uma sombra passava lentamente em frente à igreja, olhando diretamente para a lente. Uma figura alta, vestida de preto, mas sem rosto. Ele tentou mostrar as imagens para os colegas, mas de alguma forma, o arquivo travava sempre no mesmo ponto. 00h12. Naquela noite, decidido, Rogério foi até a praça com uma lanterna e o terço queimado do padre, que havia sido guardado como evidência.
Quando o relógio da igreja marcou meia-noite, a névoa começou a se mover, como se respirasse. De dentro dela surgiu o som, o mesmo tilintar metálico que os moradores ouviram no início do mês. Sinos, sim, mas descompassados, irregulares, como se algo os balançasse com raiva. Rogério tentou voltar para o carro, mas o motor não ligava. Então ele viu, entre os pinheiros decorados, uma figura parada, imóvel. O sobretudo escuro, o chapéu antigo e, nas mãos, algo que brilhava com a luz fraca. Uma corrente de sinos pequenos, enferrujados. A figura ergueu a cabeça lentamente e Rogério sentiu um frio atravessar o corpo. A última coisa que ele conseguiu registrar foi o som dos sinos e o relógio marcando 00h12. Antes da imagem congelar para sempre. Na manhã seguinte, o carro de Rogério foi encontrado no meio da praça, com o motor ainda quente e a lanterna ligada. Mas o policial havia desaparecido. O rádio da viatura, no entanto, gravou algo. Um áudio de pouco mais de 2 minutos, interrompido por chiados e interferências. Nos primeiros segundos, ouvia-se a respiração acelerada de Rogério e o som metálico dos sinos ao fundo. Depois, uma voz rouca, distorcida, sussurrou uma única frase, repetidas vezes. O portão está aberto, o mês terminou, mas eles ainda estão aqui. A perícia tentou identificar a origem da voz, mas não pertencia a Rogério, nem a ninguém conhecido. Com o sumiço dele, a cidade entrou em desespero. Famílias começaram a abandonar suas casas, e os poucos que ficaram relatavam ver luzes estranhas surgindo na mata todas as noites. Algumas testemunhas afirmaram ver rostos refletidos nas janelas, rostos pálidos, sorrindo. A senhora Dona Célia, que morava próxima à igreja, contou que uma criança batia em sua porta toda a madrugada, pedindo para entrar, dizendo: "Minha mãe me mandou buscar o presente que ficou no pinheiro." Mas quando ela olhava pelo olho mágico, a criança não tinha olhos. Na véspera do Natal, a polícia estadual finalmente enviou reforço. Encontraram a cidade quase vazia, como se tivesse sido abandonada às pressas. Na praça, o presépio estava queimado, o relógio da igreja parado, e pendurado no sino principal, o crucifixo do padre, junto de uma pequena fita vermelha. E o mais estranho, no chão diante da igreja havia uma marca gravada com fogo, um círculo perfeito, e dentro dele o número 12. Os investigadores estaduais, sem entender o que encontraram, decidiram revistar o porão da antiga igreja. O local estava trancado há décadas, desde antes do padre atual assumir. Lá embaixo, entre teias de aranha e velas derretidas, encontraram símbolos gravados nas paredes. Uma mistura de sinais religiosos e marcas estranhas, antigas, queimadas na pedra. No centro, um altar de pedra, coberto por tecidos vermelhos. Quando removeram o pano, viram algo que os fez recuar. Uma pequena escultura de madeira, representando uma figura encapuzada, sem rosto, segurando uma corrente de sinos, na base, uma inscrição em latim: Mensi duodecimo aperitur porta. No 12º mês, o portão se abre. O que ninguém sabia é que aquele altar já havia sido usado antes. Registros antigos da diocese mostravam que, em 1912, o mesmo local foi palco de uma série de desaparecimentos em dezembro. Sempre 12 pessoas, e sempre com o mesmo símbolo marcado em fogo. O padre desaparecido, segundo documentos encontrados em seu quarto, vinha pesquisando esses casos havia anos. Ele acreditava que algo acordava todo dezembro e que a única forma de manter isso selado era manter as luzes da cidade acesas e a fé desperta. Por isso, as decorações, as missas e os sinos. Mas, em 2012,
A prefeitura havia cortado parte da verba das festividades. As luzes falharam e o portão foi aberto novamente. Na noite de 31 de dezembro, o último registro da cidade foi uma ligação de emergência, feita por uma das moradoras que ainda restavam. A gravação, incompleta, trazia apenas gritos e uma voz ao fundo, calma, repetindo como se rezasse. Um para cada mês e todos para o último. A ligação terminou às 11h12. Depois da virada do ano, a cidade foi oficialmente dada como evacuada. Nenhum corpo foi encontrado, apenas vestígios, pegadas invertidas, marcas circulares queimadas no chão e restos de velas dispostas em formação de cruz. As autoridades, sem explicação plausível, selaram o perímetro e declararam o local como zona de risco ambiental. Mas algo não fazia sentido. O repórter Marcelo Viana, de um jornal regional, resolveu investigar por conta própria. Ele entrou na cidade no dia 12 de janeiro, gravando tudo com uma câmera de mão. O vídeo nunca foi divulgado oficialmente, mas partes dele vazaram na internet e quem assistiu descreveu algo perturbador. Nos primeiros minutos, Marcelo caminha pela praça, coberta por folhas mortas. As luzes natalinas ainda pendem dos postes, balançando com o vento. De repente, o som de sinos começa a ecoar, suave, distante. Ele tenta localizar de onde vem, até que a câmera foca na torre da igreja. O sino estava se movendo sozinho. Marcelo sobe as escadas, ofegante. Ao chegar ao topo, filma a vista da cidade deserta e então nota algo no chão, marcas de garras e gotas de um líquido escuro, como sangue coagulado. A câmera treme e ele sussurra: "Tem alguém aqui ou alguma coisa?" Nos segundos seguintes, a imagem balança violentamente. Um vulto passa por trás dele, rápido demais para ser humano. O vídeo termina com a lente caída no chão, apontada para o sino, que continuava tocando. O relógio ao fundo marcava 00h12. Desde então, todos os anos, entre o dia 1º e 31 de dezembro, moradores de cidades vizinhas afirmam ouvir o mesmo som metálico vindo da direção da cidade abandonada. E os mais curiosos que tentaram se aproximar nunca voltaram. Passaram-se 11 anos desde o desaparecimento da cidade. O local, agora chamado apenas de Vale do Silêncio, virou uma lenda urbana. Mas, em 2023, um grupo de estudantes de jornalismo da região decidiu gravar um documentário sobre o caso, algo que reacendeu o terror adormecido. Eles chegaram à antiga cidade em 10 de dezembro, equipados com câmeras, drones e lanternas. Tudo parecia morto, mas o ar tinha um peso estranho, como se cada respiração trouxesse lembranças de quem viveu ali. Na primeira noite, enquanto exploravam o que restava da igreja, encontraram o antigo altar de pedra, o mesmo descrito nos relatórios da polícia. Mas agora havia algo novo sobre ele: 12 velas acesas. Ninguém conseguiu explicar quem as acendeu. Uma das câmeras registrou ruídos que não foram percebidos na hora. Sussurros, como se dezenas de vozes repetissem a mesma frase: "O portão precisa de 12. O portão precisa de 12. O líder do grupo, André, decidiu encerrar as filmagens e ir embora pela manhã. Mas, antes do amanhecer, ele acordou com o som dos sinos e, ao olhar pela janela, viu 12 figuras paradas na praça, imóveis, de frente para a igreja, todas cobertas por um tipo de manto escuro.
e cada uma segurava algo que brilhava com a luz fraca da lua. Fitas vermelhas. Quando André tentou acordar os outros, percebeu que todos dormiam profundamente, incapazes de reagir. Foi então que os sinos tocaram 12 vezes. A porta da igreja se abriu sozinha, e da névoa que cobria a praça, uma voz surgiu, grave e arrastada. O último dezembro será o nosso despertar. A câmera de André foi encontrada dias depois, a poucos metros da estrada que levava para fora da cidade. Nenhum dos estudantes foi localizado, mas o conteúdo do cartão de memória mostrou o que aconteceu naquela última madrugada. O vídeo começa com o som dos sinos. As imagens estão trêmulas. A névoa densa cobre tudo. Ao fundo, as 12 figuras encapuzadas caminham lentamente em direção à igreja, enquanto André respira ofegante, escondido atrás de um carro. Em determinado momento, a névoa se movimenta contra o vento, como se algo estivesse dentro dela, empurrando-a. As luzes da praça piscam e uma forma começa a se desenhar no ar. Um contorno alto, desfigurado, com o mesmo chapéu e sobretudo que Larissa viu antes de desaparecer. A figura ergue o braço e os sinos se calam. O silêncio que segue é absoluto, até que uma nova voz surge, ecoando por toda a cidade. Uma voz rouca, misturada com dezenas de outras, como se falassem em uníssono. O portão se abriu. O 12º mês foi cumprido. A partir daí, as câmeras gravam uma sequência de luzes piscando e gritos abafados. As velas do altar apagam, uma a uma. No último quadro visível, André aponta a câmera para o chão. E nela aparece o símbolo queimado novamente. O número 12. Só que dessa vez, ele pulsa, como um coração batendo. Depois a imagem se apaga. E o áudio final, por mais curto que seja, ainda é o mais perturbador. Um som metálico distante, seguido de uma voz sussurrando bem próxima ao microfone. Dezembro nunca acaba. Depois do desaparecimento dos estudantes, o governo decretou oficialmente a área como interditada por contaminação ambiental. Mas os moradores das cidades vizinhas sabiam a verdade e juravam que toda a explicação oficial era uma farsa. Em cada dezembro, as mesmas coisas voltam a acontecer. As luzes piscam, os sinos tocam sem ninguém puxar a corda, e uma névoa espessa desce sobre o vale às 0h12. Caçadores noturnos afirmam ouvir passos pesados entre as árvores, e às vezes veem sombras andando de costas, com os pés virados ao contrário. Outros relatam encontrar fitas vermelhas amarradas nas cercas, balançando com o vento, sempre em grupos de 12.
Ninguém mais ousa chegar perto. Mas há quem diga que as vozes ainda ecoam de dentro da antiga igreja, repetindo a mesma frase que os investigadores encontraram escrita nas paredes há tantos anos.